tô aqui para falar para vocês sobre como ajudar as nossas crianças que sentam em W. Será que é importante a gente arrumar essa perna? Por que é importante? Por que será que elas sentam em W? Eu tenho muitas crianças com diagnóstico de autismo ou sem diagnóstico que sentam em W. O que é sentar em W também, para quem não sabe, ou W-sit? Colocar os pezinhos para trás, sabe? Sentar, enfim, com os pezinhos virados para trás, não sentar ali com a perna cruzada, com a perna de índio. E quais problemas que essa criança pode ter aí no desenvolvimento caso ela sente em W por muito tempo? Logo de início, quando a criança é pequenininha, o sentar em W pode influenciar no seu desenvolvimento, por exemplo, de andar, né? Essa criança ela pode começar a andar com o joelhinho mais para dentro e com o pezinho também mais para dentro. Então a gente chama isso de joelho valgo, que é aquele joelho em X, aquela perna em X. Então, essa criança pode dificultar, por exemplo, no correr da criança, porque quando você muda a estrutura da perna, você dificulta aí todo o desenvolvimento de membros inferiores. Essa criança provavelmente pode ter dificuldade de equilíbrio, porque se ela senta em W, essa perninha começa a ficar para dentro e um pé tropeça no outro e ela pode cair, então ela vai ter mais dificuldade de se equilibrar, até porque quando você tá com um pezinho para dentro, a base motora dessa criança diminui em pé. Então, o pezinho para dentro faz com que ela não tenha uma base tão boa e daí ela tem mais dificuldade de se equilibrar. Uma criança também que senta em W pode ter encurtamento dos músculos. Conforme ela vai crescendo e ela se mantém sentando em W, ela pode ter encurtamento de determinados músculos e dificultar, como eu já disse, alguns movimentos. Por exemplo, dar passos largos. Quando essa criança ela senta muito em W, o padrão que ela tem é que o joelhinho tem que ficar sempre grudadinho. Então, quando ela tem que dar um passo grande, ela não consegue realizar esse movimento, porque é a base que ela tem, o padrão de movimento que ela tem é sempre que essas pernas têm que ficar meio que juntinhas, sentadas em W, ou ela não consegue, por exemplo, é até difícil explicar por vídeo, mas ela não consegue dar um passo largo que conta do quadril, então meio que ela separa, o quadril fica grudadinho, então ela dá aquele passo largo do joelho, sabe? Então é aquele passo meio grudadinho, então ela começa mudar determinados movimentos que, na verdade, ela começa a criar padrões de movimentos que não são os padrões adequados. Por que essa criança senta em W? Uma das investigações por que essas crianças sentam em W é por conta do tônus. Normalmente, as crianças que sentam em W têm um tônus mais baixo. E por que elas sentam em W? Elas sentam em W porque quando elas estão sentadas, elas conseguem aumentar essa base dela no chão. E normalmente as crianças que sentam em W são crianças que têm um tônus baixo em abdômen, tem pouca força de abdômen. E uma coisa leva a outra. Então, assim, ela pode ser uma criança que já tinha um tônus baixo e quando sentava no chão, ela sentava em W para se manter, para manter o tronco ali ereto ou sem cair. Ou é uma criança que sentou muito em W e que daí não estimulou a força de abdômen. Então, para que vocês possam entender um pouco mais nesse padrão. Então, ó, quando eu sento em W, eu nem consigo sentar em W, gente, porque dói demais meu joelho. Mas enfim, quando eu sento em W, o meu tronco não cai para trás, então não preciso fazer força de abdômen, porque o meu pé está sendo a minha base. Então, o meu pé está sendo a base para eu não ir para trás. Dificilmente uma criança que senta em W, ela vai cair. Então, ela consegue, sem fazer força de abdômen, se manter nessa posição de sentado. Quando eu sento com as pernas cruzadas, eu não tenho uma base para trás, tá vendo? Ó, para me segurar. Então, eu tenho que manter o meu abdômen contraído. Se eu não tenho força de abdômen, isso cai. E se eu caio, a tendência para eu ir para trás é muito maior. Por isso a importância de mudar essa posição da criança para que ela sente nessa posição. Porque assim eu começo a fortalecer esse abdômen desde pequenininha. Agora, se é uma criança que sempre sentou em W e que agora você está tentando mudar essa posição e quando ela sente, você percebe que ela começa a cair, ela também tem essa falta de força de abdômen e é importante que a gente estimule esse abdômen, é importante que a gente faça exercícios para fortalecer o abdômen dessa criança. E uma criança que tem falta de força de abdômen, essa criança ela vai ter dificuldade em muitos outros movimentos, tá? Porque a nossa base de equilíbrio, por exemplo, é no abdômen. Quanto menos força eu tenho de abdômen, menos eu consigo me organizar, menos eu consigo me manter sentada, né? Então, muitas vezes as crianças que têm a dificuldade também de ficarem sentadas,
É porque elas têm essa dificuldade de manter o tônus. Então pensa, ficar sentado para mim é muito incômodo, então eu também fico, né, tentando cair o tempo todo. Ela tem que tentar organizar esse movimento o tempo todo. Então, quando a gente fala da questão de sentar em W, é importante a gente corrigir esse movimento para que ela sente de forma adequada. Se é uma criança que tem muita dificuldade de sentar de outra forma, eu oriento, ao invés de fazer atividades sentados no chão, começar a fazer atividades sentado na cadeira, porque daí você também inibe esse padrão de sentar em W. Dependendo do que eu tô brincando com a criança, dependendo da idade dessa criança, e se ela senta sempre em W, só que ela tá explorando determinado brinquedo que ela nunca explorou, eu não corrijo essa criança de cara. Porque mais importante para mim é ela explorar aquele brinquedo e depois eu vou corrigindo esse movimento do sentar em W. Então eu tenho que saber o que eu vou dar preferência ali naquele momento. Se é ficar corrigindo a criança e ela ficar desatenta, ou se é eu deixar ela explorar aquele movimento. Eu não fico falando o tempo todo, corrija a perninha, corrija a perninha, corrija a perninha. Eu dou toques no corpo da criança para que ela sozinha corrija esse movimento depois que eu mostrei para ela qual é o movimento correto de sentar. Então, por exemplo, se essa criança ela senta em W, eu não fico assim, corrija a perninha inicialmente. Eu dou só um toquinho aqui no joelho dela, faço assim e automaticamente ela faz esse movimento. Para quando ela sentar em W, ela começar a se sentir incomodada, tá? E ela automaticamente corrigir a perninha dela sem que eu tenha que ficar o tempo todo exigindo ou corrigindo. Então, por exemplo, quando eu tô sentada em algum lugar, se eu tenho uma consciência de corpo e eu tô assim, se eu tenho uma boa consciência, quando eu percebo que eu tô caindo, automaticamente eu dou aquela, opa, tô torta. Começo a cair de novo, opa, tô torta. Então, o que a gente quer trazer para essa criança e para o cérebro dessa criança é essa consciência motora, para que ela comece a se corrigir sozinha e comece a perceber e a mudar esse movimento sozinha. Então, aí ficam algumas dicas de como a gente pode ajudar as nossas crianças que sentam em W. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se vocês tiverem mais perguntas, também pode deixar aí nos comentários que eu tento responder todo mundo. Beijão, até a próxima!